Reagiu Minuto vídeo do 10 meu e sobrinho 50. KKK. Ele tem 14 anos, vai ficar bravo. Ensinar ele ser old school. Divulgam casas de aposta que apoiam o governo, independentemente de qual governo seja, por conta das regalias que vão ganhar. Peçam pra esses desgraçados. Ele não lembra que foi o filho da puta do isentão que votou nulo, que elegeu a merda do Lula? Ai, desculpa. Seja por conta da... Desculpa do que? Ai, caramba. Oh, tá, nós. Surtei, chat. Eu tô estressada hoje. As regalias que vão ganhar. Peçam pra esses desgraçados Eu não aguento, isentão. divulgarem e combaterem essa farsa que tá acontecendo, que vai prejudicar todo mundo, inclusive eles. Vocês, imbecis que gastam dinheiro com casa de aposta, que fica bajulando, idolatrando o influencer que tá lá jogando, vomitando uma Lamborghini na sua cara com o seu dinheiro, fala pra ele fazer alguma coisa que presta com o público que ele tem e defender a verdade. Se todos os influencers desse país, lixo, que apoiam o governo por causa de interesses próprios, falassem a verdade, nós teríamos alguma chance de combater isso de uma forma muito melhor. Based, tá? Essa voz ganha... Assim, ó, eu não sou a favor de ficar falando de política em tempos não políticos. Os caras já estão mandando quitar. Ver o vídeo do terraplanista Xand mandou R$5. Já estão Te mandei o link pro vídeo, mas você ainda não viu. O terraplanista que foi atacado fisicamente por estompar os blobs. Deixa quieto. Vê aí logo, por favor. Fiquei indignado nessa porra. Os caras mandando quitar do vídeo. Ai, caramba, velho. Puta. Não, eu vou ter que responder, cara. Eu vou ter que responder. Isso aqui não dá pra deixar passar, não. Bafome mandou Mas R$5. ano que vem vai ter eleição. Então eu sou completamente a favor de você falar de assuntos políticos. Um dia antes, tá bom? Um dia antes da eleição a gente se junta e vê. Ah, quem será que a gente vota? Ai, meu Deus do céu, ano que vem, vamos deixar para ano que vem isso aí, né? Engraçado que a política manda na nossa vida todo santo dia. As suas atitudes, o que você recebe por parte do sistema, todo o conhecimento que você recebe nas escolas, as ruas que você anda, para andar a pé, que você usa, aliás, para andar a pé ou para andar de carro, são os políticos, o comércio, o poder aquisitivo da moeda, tudo que você usa a todo momento é política. A política, ela manda na sua vida desde o dia que você nasceu. Mas você quer deixar para discutir política no ano de eleição. A internet particular do Xandão mandou R$5. Vai tomar no seu caso a se pensar, não vi né? Histórico. Então assim, uma coisa que já não faz sentido, porque por mais que as eleições... Eu vou estabelecer aqui um nível de paciência, tá? Depois eu vou falar de novo sobre a questão do isentão. Por que eu tô respondendo isso daqui? Porque a menina aqui, ó, ela tem 10 mil inscritos, né? Pega aí visualizações aí, ó, nos vídeos. É importante, né? Quem sabe, se eu conseguir fazer ela entender a questão do isentão, ela não melhora o pensamento dela e também não influencie lá a molecada que vai no canal dela, né? Bom, duvido que isso aconteça, mas vou falar de um jeito bem legal aí, né? Tranquilo. A política, ela manda na sua vida desde o dia que você nasceu. Suas atitudes, todo o potencial que você tem como ser humano, entenda bem isso. Todo o potencial que você tem como ser humano, ele é manipulado pelo poder político. Uma coisa simples de entender. Se você depende de uma instituição para ser alfabetizado, você depende de política. Se você depende de uma instituição para ter uma moeda, você depende de política. Se você depende que o Estado imprima ou não papel moeda para você poder
viver o dia a dia, você depende da política. Se você quer cursar uma universidade, entrar no mercado de trabalho, ter uma oportunidade de emprego, isso é política. Tudo, absolutamente tudo o que você pensa, tudo que você faz na sua vida é através de ditames políticos. Você está inserida num sistema. A política, ela atua todo dia na sua vida. Então, não faz sentido você discutir política apenas no ano eleitoral. Principalmente pela quantidade de manipulação midiática que existe. Com maior ênfase. O que você precisa é analisar toda a trajetória para entender como que funciona o jogo. Você não entra numa quadra de basquete para jogar basquete sem saber qual que é a regra do basquete. Você não vai conseguir discutir política se você for deixar para discutir 6 meses antes de uma eleição. Não se trata apenas de você esperar chegar no ano da eleição e escolher um candidato que para você pareça ser oposição. Isso não existe. A oposição não é real. Então a tese que eu defendo, além de ser uma tese nacionalista, e hoje tem a questão do Bitcoin que não tem a ver com nacionalismo, na verdade vai na contramão, isso é outra questão, não vem ao caso falar agora, mas por ser uma tese nacionalista e entender que não existe oposição real, que votar, colocar números numa urna e ter essa sensação de que você está escolhendo algo que representaria uma oposição é falsa, sabendo disso, eu prefiro simplesmente não servir ao sistema. Entendeu? É só isso. É como se você tivesse que escolher 2 caminhos, você está numa estrada. Tem 2 caminhos que aparecem na sua frente. Os 2 caminhos você sabe que vai te levar para a morte. Eu não vou por nenhum deles. Eu posso simplesmente retornar. Ou encontrar um outro caminho. Não importa. A questão é que você sabe o final do filme. E por que eu digo isso? Se você estudar, falando aqui pra Kate, né? Kate, não sei como é que fala. Se você estudar a história política do seu país, não precisa pegar a história inteira, não. Desde 1930, não precisa disso. Pega de 1989 pra cá. Desde 1989 pra cá, esquerda e direita se revezam no poder. O modelo econômico que foi estabelecido desde 1989 é exatamente o mesmo. Depois de 1989, com a abertura escancarada do mercado, que foi promovida pelo Fernando Collor, que começou já a estraçalhar o nosso país, entrou o Fernando Henrique Cardoso, que era supostamente um candidato de direita. Na verdade, o Fernando Henrique Cardoso era só mais um fantoche dos banqueiros. O Fernando Henrique Cardoso foi um presidente inteligente, não é um cara burro, ele é um cara inteligente, só que ele usou sua inteligência para melhorar esse modelo econômico, para servir melhor ao rentismo. É o modelo econômico, o tripé macroeconômico, que se sustenta aí até hoje. Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário, todas essas farsas. Certo? Então, tô te explicando para você entender. Depois disso, que saiu o Fernando Henrique, e vieram outros governos, incluindo-se os governos de esquerda, o modelo econômico foi mantido exatamente o mesmo. A dívida pública aumentando exponencialmente, as privatizações sempre acontecendo, ou seja, entrega de riqueza verdadeira debaixo do subsolo para as potências mundiais, e a nossa indústria parou. Nos últimos 10 anos, o Brasil ficou completamente estagnado. Você tem ideia do que é isso? O nível de desemprego aumentando absurdamente ano após ano. Os investimentos nas áreas sociais diminuindo sempre. Sai governo, entra governo. Exatamente o mesmo filme. Só muda o rótulo. Um é de direita, outro é de esquerda. Só muda o discurso. O discurso da direita, da pátria, da família, do Estado mínimo. Da esquerda, o oposto. Mas as atitudes no governo, as mesmas. Porque os efeitos provocados na sociedade são exatamente os mesmos. É só isso que você precisa entender. Bom, se a análise concreta é essa, se esquerda e direita se revezam no poder e eles mostram um teatro, muda apenas o discurso para que pareçam que são antagônicos, mas não são, porque produzem os mesmos efeitos, então eu te pergunto, por que você acredita que chegar numa urna e escolher um candidato é o que vai salvar o país? Pois eu digo claramente para você, não é. Não é. Se pegar o exemplo mais recente agora, de que Bolsonaro foi tido como uma oposição pela maior parte da população, Bolsonaro provou categoricamente isso que eu tô falando. O Bolsonaro contribuiu absurdamente para a volta do PT, do Lula, que todo mundo já sabe quem que é. É esse cara que tá aí, ó,
Então, assim, a direita tá no poder, ela estende um tapete para a esquerda voltar. O que acontece depois? A esquerda, ela vai oferecer um tapete para a direita voltar. A prova concreta disso que eu tô te falando, para você entender que isso não é simplesmente uma ideia criada por mim, na verdade, estudiosos, como o Dr. Enéas já falava isso, ó, há décadas e décadas lá atrás, por isso que eu recomendo que você leia Um Grande Projeto Nacional. Se quiser ler também os livros do Adriano, você não vai ler nada, né? Eu sei que você não vai ler nada, mas caso aí você, né, se disponibilize a ler, tô recomendando. Livro do Adriano Benayon, Globalização versus Desenvolvimento. Você vai entender tudo isso que eu tô falando. Se quiser ler os livros também do Bautista Vidal, que era outro nacionalista, um físico, que fazia parte do Prona, também. Tem lá, O Esfacelamento da Nação, um livro brabíssimo. Tudo isso daí é referência para você entender isso. Então, se esquerda oferece um tapete para a direita voltar e a direita oferece um tapete para a esquerda voltar, o modelo econômico continua o mesmo. A entrega de patrimônio público continua. O aumento da dívida também. Os investimentos que deveriam ser feitos não existem mais. A educação jogada no lixo. Infraestrutura nem se fala. Segurança, pior ainda. Se nada funciona direito, mesmo com essa dinâmica da esquerda e da direita, aí eu te pergunto, quem será que realmente é isentão? Será que os isentões não são aqueles que se colocam numa posição de gado e acreditam numa falsa oposição, acreditando que o voto dele vai mudar alguma coisa? E na verdade, aqueles que são oposição real são aqueles que já estão falando que isso é uma farsa? Que a população deveria se juntar e lutar por um projeto real, independentemente de esquerda e direita? Uma vez que isso se prova ser uma farsa? Os dois braços do mesmo corpo? Quem realmente é o isentão nessa história? Então, se eu mando num sistema e eu ofereço para você duas opções que resultarão na mesma coisa, você concorda comigo que você não tem escolha? Ou você acha que você tem escolha? Vou fazer de novo a pergunta. Se eu mando num sistema, eu crio duas pessoas para competirem. Já que eu tô falando pra geração moderna, eu vou colocar sériezinha infantil pra... Quem sabe assim entende, né? Vamos aprender aqui, ó, com um episódio da Família Dinossauro. Excelente desenho que gerou muitas risadas na infância aí dos mais velhos, né? Aqui, ó. Qual que é o papel da oposição, que vocês acreditam que é oposição? A família Dinossauro, hein? Pra não ter erro, pra não falar depois, Xandão, você explica de um jeito muito difícil. Mentira. Mentira. Tudo mentira. Dino, que tipo de discurso é esse? Foi o que o Sr. Hitfield me deu. O Sr. Hitfield? Mas você está concorrendo com ele? Eu sei disso. Ele me escolheu entre toda a turma do trabalho. Quer dizer que ele escolheu você para perder? É claro. No nosso sistema, um homem não pode chegar até o topo sem uma oposição. A nossa Constituição exige que deixem os eleitores acharem que eles têm escolha. Isso é democracia. Dino, como é que pode viver assim? Ajudando o Sr. Hitfield a se eleger. Posso viver bem, Fran. Posso viver como um rei. Não preciso ir trabalhar, não preciso empurrar árvores. Eu só preciso concorrer para, sabe, perder. Entendeu agora qual que é o papel da oposição? Tá. Isso que eu tô falando aqui pra você, por que eu tô te explicando essas coisas, na verdade? Porque, tipo assim, primeiro que eu achei bacana você reagir ao meu vídeo falando sobre isso, porque é difícil ver pessoas, streamers, que reagem a esse tipo de coisa que eu falo. De política, especificamente. A maioria dos streamers não estão preocupados com isso. Então eu tô respondendo porque realmente vejo aqui uma oportunidade de talvez levar um conteúdo pra você e que esse conteúdo possa ser repassado através de você para as outras pessoas aí. Então é isso. A tese que eu defendo, ela é fundamentada em coisas técnicas, é na realidade concreta, é uma avaliação de tudo que vem acontecendo na história do país. Não é uma coisa que simplesmente sai da minha cabeça. Até porque também seria impossível, né? Não tem como inventar tudo isso. Então, veja bem, o que você chama de isentão, vocês que acreditam na oposição, acreditam em esquerda ou em direita e chamam os outros de isentões, pois eu afirmo categoricamente para você, os isentões de verdade são a maior parte do gado que votam e que ainda não perceberam do que se trata tudo isso. Porque a pessoa vai lá na ilusão de que ela está escolhendo, mas não é bem assim. Olha que coisa, parece bruxaria isso, né?
Porque realmente, falando a grosso modo, uma pessoa leiga, parece que eu, Xandão, sou isentão mesmo. Parece que eu tô falando tipo assim, ó, eu lavo minhas mãos, não me interessa o que vai acontecer. É o contrário disso. É justamente por entender o que vai acontecer que eu viro pro sistema e falo, eu não vou escolher nenhum dos seus bonecos. Bitcoin, inclusive, falando da moeda agora, é uma oposição real a isso. Seria a mesma coisa que você falar que quem usa Bitcoin é isentão. Sendo que a pessoa está protegendo seu patrimônio e não depende do Estado, do papel moeda do Estado. A moeda que não tem lastro. Não, é o contrário. As pessoas despertas que usam Bitcoin usam e acumulam porque sabem que a moeda fiduciária, por ser falsa e não ter lastro, ela vai dizimar o seu poder de compra. Que é exatamente o que está acontecendo. Vai no mercado, pega um salário da sua mãe no final do mês e vai no mercado fazer compra. Você vai entender o que eu estou falando. Faça isso mensalmente. Pega o salário e fala, mãe, deixa que eu vou no mercado fazer compra aí. Passa a lista aí pra mim. Você vai lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, vai indo. Certo? Então, não é uma questão apenas de ser isentão. Não se trata disso. A análise é muito mais complexa e tem a ver com tudo isso que eu tô te falando. Tá? No final aqui ela concordou com a minha posição que eu tô falando sobre os influencers. Bom, que bom, né? Porque, pelo menos isso. Eu acredito piamente que se... não vou nem falar todos, mas se metade dos influencers que existem no Brasil hoje somassem esse público gigantesco que tem e propagassem essas ideias, essa verdade, esse conteúdo mais nacionalista, eu tenho certeza que as coisas, não vou dizer que mudariam, mas melhorariam. Esses influencers, eles têm um alcance gigantesco. São milhões e milhões e milhões de adolescentes. Se eles tivessem ideia disso que eu tô falando, do que é a moeda, por que o parque industrial brasileiro está estagnado, o que é a dívida pública, por que tem que ser realizada uma auditoria da dívida pública, se eles entenderem, pelo menos, que o Bolsonaro, em meio à pandemia, fez uma chamada virtual e definiu quem seria o presidente do Banco Central, dando autonomia para o Banco Central, se pelo menos vocês entendessem o que isso representa, já seria um avanço gigantesco. Dar independência para o Banco Central é a mesma coisa que você pegar a política, é exatamente isso. Você, presidente, já não manda mais na política econômica do seu país. Quem manda é o Banco Central. Se o Banco Central manda, ele vai atender aos interesses de quem? Do banco ou da população? Dos banqueiros ou da população? Se o presidente, por sua vez, seja de esquerda ou de direita, ele vai lá e entrega essa autonomia para o Banco Central. Inclusive, o presidente do Banco Central pode ser um indicado pelo próprio presidente da República. Olha só, hein? E outro detalhe, o presidente da República tem poder para demitir o presidente do Banco Central se ele quiser. Então, essas coisas deveriam ser discutidas. Então, olha como que não se trata dessa balela que vocês acreditam assim, ó. Chegou a época da eleição, mais um ano agora que terá a eleição. Ah, vamos ver aí quem que fala um pouquinho mais bonito e vamos escolher aí alguém de direita. Pablo Marçal, sei lá, qualquer um aí, pega qualquer um aí. Então, se você acredita nisso, se você acha então que a política ela tem que ser discutida só no ano da eleição e que ir lá, usar a urna, isso daí, estamos lutando contra o sistema, eu tô escolhendo aqui, ó. É um direito seu de acreditar nisso. Eu garanto pra você que não é assim, né? Mas é isso. Então é isso que eu tenho pra falar.